procurando sentar da forma mais confortável possível, buscando fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus, mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus, quando na Galileia trazia-nos as bem-aventuranças, falando a nós sobre a Boa Nova, exemplificando para que pudéssemos melhor aprender os seus ensinamentos. Mestre querido, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Permita, Senhor Jesus, que possamos compreender com a clareza necessária os ensinamentos que serão trazidos nesta noite, preparando-nos cada vez mais para podermos, Senhor Jesus, levar ao nosso próximo o que esperamos que seja feito a cada um de nós. Rogamos ainda, Mestre querido, que possas envolver o palestrante desta noite, intuindo-o, Senhor, com relação à mensagem da noite, possibilitando a cada um de nós a condição necessária para podermos, Senhor Jesus, assimilar, plasmando em nossas mentes cada uma das palavras que serão ditas. Pedimos ainda, Senhor Jesus, que envolva aos transeuntes, a esta comunidade que nos acolhe, levando até cada um de seus moradores as vibrações, Senhor, de amor, de harmonia e a paz necessária a cada um dos lares. Ser conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, trazendo os ensinamentos do Cristo acerca do Evangelho da Boa Nova, nós convidamos o nosso irmão Elias para falar para nós do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. Então vamos passar a palavra para ele. Boa noite. Antes de mais nada, é um prazer comentando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, Ceilândia. Eu tive o prazer de estudar e falar um pouquinho 4 de janeiro de sobre uma 2016. das bem-aventuranças. Certa vez, Mahatma Gandhi falou assim, que se todo o Evangelho fosse perdido e sobrasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade teria ali o caminho para chegar a Deus. Então, no Sermão da Montanha, a gente tem tudo que a gente precisa para chegar a Deus, segundo Mahatma Gandhi. E hoje a gente vai estudar um pequeno trecho do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma passagem que intriga muitas vezes a gente, né? O que será que isso quer dizer? Como eu faço para ser pobre de espírito e, consequentemente, ter o reino dos céus? Para a gente começar, a gente vai fazer um exercício que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Gostaria que nesse momento, nesse minuto, vocês segurassem a respiração de vocês, quando eu falar já. E à medida que você
você não aguentar mais segurar a respiração, você levanta o braço. Tão simples assim. Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Então vamos lá. Podemos começar. Serve também para a gente ver a nossa fragilidade, o tanto que nós somos frágeis, como se fôssemos de cristal mesmo. Alguém já viu cristal como quebra fácil? Se você bater de mau jeito a tacinha na pia, nós somos de cristal, nós somos frágeis assim. Ah, Elias, eu não sou não, eu sou bem durão. Às vezes a gente está na rua e se a gente toma uma fechada, a gente já sai xingando. Se a gente recebe uma ofensa, a gente já fica irado. Ora, isso é fragilidade. A gente não dá conta nem de se controlar numa situação tão simples assim. Mostra o tanto que nós somos frágeis. Como nós somos de cristal mesmo. Certa vez o Chico Xavier, ele tinha acabado de apresentar o primeiro livro que ele psicografou, Parnaso de Além Túmulo. E aí um senhor católico virou e falou: isso aqui tudo é uma farsa, esse cara é uma besta. Falou assim pro Chico. Aí o Chico ficou assim, né? Aí o companheiro, o terceiro que estava na conversa, falou assim: não, mas ele é espírita, ele está divulgando a doutrina espírita. E aí o senhor falou: então é uma besta espírita. E aí o Chico ficou assim, triste, né? E chegou em casa, bem triste mesmo. Aí, mais tarde, a mãe dele, já desencarnada, surgiu e falou assim: Chico, por que você está tão triste? Aí o Chico foi lá e contou toda a história. Aí ela: por que isso te deixou triste? Afinal, a besta é um animal muito bom, e se ele for bem educado, bem instruído, ele serve um instrumento de trabalho para os homens, né? Puxa o arado, tudo. Então é um instrumento muito bom. Você devia se sentir elogiado com esse elogio que você recebeu. Mas besta espírita? Aí ela falou: pois é, se você servir direitinho, não der coisa em ninguém, vai servir o espiritismo muito bem. E aí o Chico, e ela falou: você não acha que eu tenho razão? E o Chico refletiu um pouco e falou: pensando assim, acho que tem. E ele parou, mudou o humor dele. Mas isso só mostra quanto nós somos frágeis. Qualquer coisa tira a gente do nosso eixo, tira a gente do nosso centro, do nosso equilíbrio. Qualquer coisa nos faz ficar irados, né? E essa passagem de hoje, ela traz uma lição tão profunda, mas tão profunda, que mereceria a nossa reflexão por meses. Talvez uma encarnação inteira não fosse suficiente para a gente refletir na profundidade dela. Mas a gente vai começar um pouquinho aqui hoje. Conta a história que certa vez na caverna morava um senhor, um homem, e era uma caverna totalmente escura. E ele ficava reclamando o tempo todo: mas esse cheiro é horrível, eu não aguento esse cheiro, e tudo escuro, toda hora eu tropeço em alguma coisa, toda hora eu esbarro em alguma coisa, e reclamava, até que um anjo apareceu e falou: por que você está reclamando? Porque aqui fede demais, o cheiro é muito ruim, e toda hora eu bato nas coisas.
E o anjo foi conversando com ele, mas nada resolvia. E ele falou, tem um pouco de paciência, e nada resolvia, ele continuava a reclamar. Até que depois de muita conversa, o anjo falou assim: então eu vou te dar algo que vai te ajudar a ver, é isso que você quer? E aí o Senhor falou: é isso que eu quero, eu vou parar de esbarrar nas coisas, eu vou poder ficar longe desse mau cheiro horrível que tem aqui dentro dessa caverna. E aí o anjo falou: então assim será. E aí foi e deu luz para ele. Quando aquela luz bateu, ele olhou para o próprio corpo, e o corpo dele estava coberto de chagas, as chagas abertas. E ele viu que aquele mau cheiro todo vinha daquelas chagas dele mesmo. Então não tinha jeito dele correr. Aí depois de muito sofrimento, ele falou: não, eu quero ficar cego de novo, eu não quero ficar vendo mais isso aqui não. Essa é uma história muito simples, para nos fazer refletir sobre algo muito profundo. Muitas vezes algumas coisas nos incomodam e a gente não sabe como é que lida com essas coisas na nossa vida. E aí a gente pede um pouco de esclarecimento a Deus, pede para Deus solucionar o problema, mas Deus soluciona dessa forma, Ele nos dá a luz, nos dá condições de enxergar um pouco mais. Só que aí quando a gente enxerga, a gente sofre. E a gente sofre porque nós somos muito orgulhosos. A gente sempre se acha muito melhor, credor de elogios, não de críticas. E aí quando vem um pouco de luz e mostra que o problema está dentro da gente, aí a gente já não quer mais. A gente quer voltar a ser cego. E o orgulho, ele é a principal chaga que a gente traz dentro de nós, que a gente traz conosco. Porque o orgulho é aquela característica que nos impede de ver a verdade. Ele é como se fosse uma venda para os nossos olhos. Quando a gente alimenta demais o orgulho, a gente não consegue reconhecer o nosso erro. A gente não consegue reconhecer que o outro é igual a gente. Não, mas igual não, eu sou muito melhor que fulano, né? Não, aquela vizinha lá, não, igual ela, não tem jeito de eu ser. Ah não, aquele chefe estúpido no trabalho, não tem jeito. Então o orgulho nos impede de enxergar os defeitos que a gente traz em nós mesmos e que nos impedem de ser felizes. O Emmanuel, certa vez, disse assim, isso é um recado claro para nós espíritas, porque nós espíritas muitas vezes a gente reclama muito das coisas que a gente fez no passado, né? Então a gente, isso é um karma nosso, né? A gente está aqui espiando as provas e tudo. E aí o Emmanuel vai e vira e diz assim, que dos nossos problemas, das nossas dificuldades, 10% é alguma coisa que a gente está resgatando do nosso passado, realmente. Os outros 90% são problemas que a gente cria aqui mesmo, nessa encarnação mesmo. 90 é muita coisa. Pensa nos seus problemas. De cada 10, 9 você está criando agora mesmo, nessa encarnação, não está espiando nada. Só que esses problemas são provocados justamente pelos nossos defeitos, pelas dificuldades que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Lia, você está falando aí, mas eu não estou entendendo muito bem não. Esclarece um pouquinho para a gente. Uma pessoa invejosa, quando a gente tem inveja ainda dentro da gente, e muitos de nós temos, eu tenho ainda também, muitos de nós temos inveja. Esse sentimento horrível que a gente ainda carrega dentro de nós, nos faz sofrer ao ver o sucesso, às vezes, de uma pessoa próxima. Esse problema, será que a gente está espiando alguma coisa? Não, a gente está sofrendo porque a gente ainda não trabalhou a inveja. E aí a gente sofre. Ao invés de se alegrar com o sucesso do outro, a gente sofre, porque a gente acha que, não, eu que merecia. Não, essa vaga aí, fulano foi promovido lá no trabalho, é eu que devia ter sido promovido. Sou muito melhor que fulano. Então esses sofrimentos não são expiação, não é expiação de nada. É simplesmente consequência dos defeitos não trabalhados em nós. E o orgulho é o principal defeito que a gente tem que atacar, tem que trabalhar. Tem que enfrentar e lapidar. E a humildade? O que é a humildade? Alguém arrisca? É o nosso sonho. É o sonho. Mas o que é a humildade? O que é ser humilde?
Ninguém. Oi, assim, a definição de humildade é uma coisa assim, muito vaga, mas eu acho que assim, não é vaga não, na verdade ela é mais. Eu falo sonho porque é o que todos nós sonhamos, né? É o nosso sonho de consumo, é conseguir ter humildade dentro de nós, humildade para receber a crítica. E a humildade, assim, falando de um modo bem simples, é a aceitação dos nossos erros, é a aceitação dos acontecimentos em nosso meio e a perseverança, a fé junto. Eu vejo a humildade como um conjunto de boas ações e entre elas, assim, aquele sentimento fraternal de entender situações e elevações sem se inserir nas situações, entendeu? É um bom conceito. Tem um outro detalhe ainda, completando também, pegando o ganchinho dele aqui, é o seguinte, a humildade também é o reconhecimento de que você depende de alguém superior a você. É o reconhecimento de que você precisa disso. Eu acho que isso aí complementa a humildade. E realmente, no caso da doutrina espírita, a humildade é esse reconhecimento de quê? Deus. Então nós temos aqui um ponto de partida para a nossa reflexão do que é a humildade. Mas muitas vezes a gente escuta expressões como assim, fulano é tão humildezinho, e a gente está querendo se referir a uma condição de pobreza. E será que a gente faz isso? Será que humildade é pobreza? Não é. Não, mas a gente às vezes usa e ouve, não ouve? Fulano é tão humilde, tem uma condição tão humilde. Eu acho que a palavra nem não seria humilde, seria simples. E talvez ainda, mas essa discussão a gente vai deixar para depois. O fato é que a humildade, a gente não usa da forma correta, e a gente faz uma confusão danada com o que é ser humilde. Muitas vezes a gente acredita que ser humilde é não receber elogios. É muito comum no meio espírita, vocês já repararam? O fulano recebe elogio, não mereço. Né? É comum. Agora, quem é o nosso exemplo e a nossa referência de humildade? Jesus. E Jesus uma vez virou para a gente e falou assim: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ixi, agora deu um nó na minha cabeça, porque eu achei que humildade, o humilde não fala bem de si mesmo. E aí Jesus vai e tasca uma dessa, é a nossa referência de humildade, e fala: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. A verdade é que se a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vê que humildade não tem a ver com não receber elogio, ou não aceitar elogio, não reconhecer os pontos fortes que a gente tem. Humildade é uma visão justa das coisas, nem mais nem menos. É reconhecer o nosso valor e, como o seu Edson e a dona Odeir colocaram, reconhecer a nossa limitação também. É ter uma visão clara do nosso limite, da nossa capacidade. Quer dizer que só se o fato da pessoa reconhecer as próprias qualidades, ela não é humilde? Ora, não nos parece razoável quando a gente para refletir sobre os nossos exemplos de humildade. Se a gente for estudar outros exemplos que a gente tem, também eles tiveram momentos em que reconheceram as próprias virtudes. E isso não diminui a humildade que eles tiveram. Acho que muitas vezes ser humilde é também reconhecer as virtudes. Porque eu acho que a gente tem que ser agradecido pelas virtudes que a gente tem. É um gesto de humildade também. É verdade. Bom, então, você falou esse monte de coisa aí, mas agora, o que tem a ver a nossa passagem de hoje com tudo isso que a gente está conversando até agora? Qual a ligação que tem? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, e Mateus escreveu uma das versões do Evangelho, das 4 que a gente tem, da vida de Jesus, relato da vida de Jesus. E tem uma tradução do grego, a linguagem que eles usavam lá era o aramaico, né? A linguagem de Jesus era o aramaico, mas o manuscrito de Mateus é em grego.
E uma das traduções que eu acho muito correta dessa passagem não usa pobre de espírito, mas usa pobre em espírito. Uai, e que diferença que isso faz, pobre de espírito a pobre em espírito? Pobre em espírito está falando e nos faz referência a uma essência. Como a gente, quando vai usar a expressão, ele tem espírito de equipe, a gente não usa essa expressão. O que a gente quer dizer com isso? Que ele tem essa atitude de trabalhar em equipe, propensão para trabalhar em equipe. Da mesma forma, pobre em espírito é a humildade de fato, é a humildade espiritual. E a humildade espiritual, ela não tem a menor ligação com a quantidade de posses materiais ou não que a gente tem. Ela diz respeito à atitude. Porque nós conhecemos muito bem pobres espíritos que têm condição de pobreza material e são extremamente orgulhosos. Não são pobres em espírito, são orgulhosos em espírito. E nós conhecemos também ricos, pessoas extremamente abastadas financeiramente, que são humildes, aceitam ajuda, aceitam crítica. Isso é a pobreza em espírito. Ela não tem uma relação direta com as nossas posses materiais. Ela tem uma relação direta com a nossa atitude. Tem uma relação direta com o trabalho que a gente já operou dentro de nós mesmos, no nosso espírito. A humildade, ela tem relação com a condição de aprendiz. Já viram um aprendiz que não é humilde? É um péssimo, são péssimos aprendizes, demoram demais para aprender. Se a gente pensar na essência da coisa mesmo, só na parte material e prática. A pessoa que não é humilde é um péssimo aprendiz. A pessoa acabou de entrar na carpintaria, nunca bateu o martelo no prego. Se ela não ouvir como fazer, ela vai dar um monte de martelado no dedo, vai fazer tudo errado, vai ser lenta para fazer o serviço. Porque o aprendiz necessita de humildade. E nós estamos aqui nesse mundo evoluindo, trabalhando no nosso progresso. Quanto maior a nossa humildade, melhores aprendizes nós seremos. Então a humildade tem toda a relação com a atitude de aprendiz. Aprender sempre. O que o aprendiz precisa? Primeiro, atenção. O aprendiz tem que estar atento, senão o mestre fala a lição e ele perde. Então nós precisamos desenvolver a atenção. Que tipo de atenção a gente está falando aqui? É a atenção com as lições da vida, a forma como Deus se comunica conosco, as situações que vêm. A gente na doutrina espírita já aprendeu que esse mundo e essa encarnação é a melhor escola que tem. Não tem nada mais didático na invenção divina para nós, nesse estágio atual, do que a encarnação. E Deus é sábio em tudo que faz. Cada coisa tem o seu porquê. A forma de aprendizado atual nossa é a melhor para nós. E quanto mais atentos nós formos a isso, mais a gente vai aproveitar as lições. Já viu que o aprendiz desatento, o mestre tem que repetir várias vezes a lição, não é isso? Ele fala e fala e fala, porque o aprendiz não presta atenção. Mas o aprendiz atento, basta uma vez o professor falar na sala de aula. É assim, ele ficou atento, aprendeu. Na hora da prova ele não tem dúvida de como resolver a questão. Da mesma forma somos nós aqui. Quanto mais atentos nós formos para a didática da vida conosco, menos vezes a vida vai repetir a lição para nós. Então, nossa Elias, parece que isso aqui acontece na minha vida o tempo inteiro. Não para de acontecer, só acontece desgraça na minha vida. Você não está sendo atento. Porque se você estivesse atento, a desgraça já tinha parado de acontecer. Você já teria aprendido a lição. Deus não repete nenhuma lição para o aprendiz que já aprendeu. Deus não faz nada sem sentido. Não tem nada sem sentido na obra de Deus. Portanto, a nossa lição também não é sem sentido. Então, logo o aprendiz toma nota da lição, ele evolui para outro estágio para aprender uma outra lição.
Então, quanto mais atentos nós formos, e atenção, e atitude de humildade, menos a gente vai sofrer na nossa vida. E a gente aqui, pessoal, nós temos um privilégio enorme. Na doutrina espírita nós já temos a consciência da reencarnação. E essa consciência, ela nos ajuda a quebrar uma barreira do orgulho, às vezes difícil da gente aceitar e quebrar. Muitas vezes a pessoa numa posição mais elevada não aceita quando fala, você é igual ao outro. Não. Mas quando nós temos a consciência da reencarnação, a gente sabe que a gente está numa posição, às vezes superior que a do outro. Nós não somos espíritos iguais ao outro, aprendendo lições diferentes, talvez. Agora a gente está lidando com essa lição, talvez da riqueza, talvez do poder, talvez do comando. Mas nós não somos aquilo, a gente está nessa posição transitória. E só essa consciência já nos ajuda a nos humildar, a nos ver como iguais, a enxergar que cada espírito é filho de Deus, como eu mesmo, e estamos aqui aprendendo as nossas lições, ele na fase dele ou na minha. Isso nos ajuda a humildade. E a gente não deve também fugir das provas. É outro recado direto que eu gostaria de dividir com vocês, irmãos espíritas. Muitas vezes a gente fala, eu não quero isso, a riqueza, porque senão eu vou falhar. Eu não quero isso, o poder, porque senão eu não vou dar conta. Fugir das provas não resolve nada. A gente está aqui justamente para ser provado, para aprender. Certa vez, quando eu era mais jovem, eu fazia taekwondo, que é um esporte de luta, né? Uma arte marcial, e eu participava das competições. E eu me dedicava muito, e aí muito rápido eu comecei a ganhar tudo que era competição. Toda competição que eu entrava, eu ganhava. Eu comecei a ficar bem arrogante, sabe? Achar que eu não precisava treinar tanto igual os colegas, achar que hoje, sexta-feira eu não vou treinar. Comecei a ficar bem arrogante mesmo. E aí quando eu percebi que eu estava ficando tão arrogante, eu virei para Deus, fiz a minha prece e falei assim, Deus, não me deixa ganhar mais nenhuma competição enquanto eu não tiver humildade para isso. E não sei se coincidência ou não, a partir daí eu comecei a perder tudo, não ganhava mais nada. E aí eu falei, então agora eu tô conseguindo, né? Tô indo bem pra caramba. E aí eu conversei e comentei isso com um orientador espiritual meu, e o orientador espiritual falou, vem cá, Elias, mas quem perde, que opção, que escolha tem se não ser humilde? Eu falei, uai. Ele falou, você vai ser arrogante perdendo? Não tem jeito. Você tem que ganhar, e tem que ser humilde ganhando. Aí sim você vai estar sendo humilde, tendo a opção de não ser e escolhendo ser. E essa foi uma lição que fez muito sentido. E faz muito sentido quando a gente estuda a própria dinâmica da nossa encarnação. Se a gente não precisasse de provas, se a gente não precisasse disso para aprender de fato a lição, a gente não encarnaria mais. Ficaria com a lição teórica. Então a gente não deve fugir das provas. A gente deve se preparar para elas. Porque se a prova chegou, é que a gente já tem condição de vencer. Está no Evangelho. Deus não manda provação superior às nossas forças. As provas, elas solidificam em nós as lições. E antes de nós abrirmos para as perguntas, nós gostaríamos de destacar um pouquinho grandes exemplos de humildade que nós temos dentro do Espiritismo, dentro do cristianismo. A gente tem Paulo de Tarso como um dos maiores exemplos de humildade dentro do cristianismo. E muitas vezes Paulo soube reconhecer as próprias forças, soube reconhecer aquilo que ele tinha de bom, orientar os irmãos em
encaminhada sobre reconhecer a hora de ouvir e se calar, a hora de se desculpar, a hora de saber que a decisão não era dele, era de Pedro, mesmo ele não concordando com a decisão sobre a circuncisão, por exemplo. E quando ele finalmente reconheceu quem era Jesus e quem era ele, apesar de ser doutor e um jovem de extremo sucesso, o mais jovem moço que já passou pelo Sinédrio, doutor da lei, uma honra para a época, um sucesso para a raça hebraica. E mesmo com tudo isso, quando ele encontrou com Jesus à porta de Damasco, ele se ajoelhou e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Simples assim. Acabou todo o questionamento, acabou toda a dúvida, acabou a importância que eu tenho. Ele reconheceu quem era e quem era Jesus e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Um grande exemplo de humildade que a gente tem. A gente tem o próprio Jesus de Nazaré, como nós já comentamos, e a gente tem o Chico Xavier também, dentro da doutrina espírita. Chico Xavier extremamente humilde, sabia se reconhecer como igual ao outro, todo o tempo. Certa vez assinou uma carta, Cisco Xavier, e aí falaram: você assinou errado, Chico. Ele falou: não, foi de propósito, eu sou só um cisquinho, um instrumento nas mãos de Deus. Então ele sabia reconhecer que, apesar de estar sendo instrumento para uma obra grande, uma obra belíssima a se realizar, não era ele o autor da obra, era o instrumento. Então esses exemplos valem para nós quando a gente estiver na dúvida de como agir, quando a gente tiver dificuldade nas nossas batalhas do dia a dia. E nós gostaríamos de abrir as perguntas relendo mais uma vez: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos às perguntas. Mas um de cada vez, não me escuto, gente. Pessoal, nós estamos aqui na frente hoje simplesmente porque estudamos antecipadamente a lição, mas a gente está aprendendo da mesma forma. Não temos aqui a condição de professor e aluno, mas só estudantes. Então, não precisam ficar acanhados. Não, eu perguntar não, eu quis fazer uma colocação. Eu não consigo entender, entrar na minha cabeça essa coisa de os pobres de espírito. Eu ouço, leio, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Tá. Que Jesus nos disse nessa passagem é que, primeiro, o que é o reino dos céus, né? O reino dos céus é aquele paraíso onde todos nós queremos ir. Mas como assim paraíso? É um lugar físico para onde a gente vai? A doutrina espírita vem nos esclarecer que céu e inferno são estados de espírito que carregamos dentro de nós. A própria Igreja Católica já está reconhecendo isso. Começa a aceitar, não é isso? Eu já ouvi alguém falar. E isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente toma consciência de que céu e inferno são estados de espírito dentro de nós, e não um lugar físico para onde nós estamos indo, as coisas começam a ficar mais claras. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando a gente conseguir a atitude de humildade real, nós vamos vivenciar o reino dos céus. Eu vejo os pobres em espírito como sossegado, porque ele tem paz. Quem não é pobre em espírito não tem paz. Isso. E humilde. Isso é humildade. Nós estamos falando de humildade. Quando a humildade for a nossa realidade, nós viveremos no reino dos céus. Espera aí, começou a visualizar um pouquinho. Então vamos lá, vamos continuar. Quer dizer, quando a gente chegar,
condição de humildes peregrinos de céu. Isso, a gente vai vivenciar. A gente já sabe, vamos agora unir uma coisa e outra. A gente já sabe que o reino dos céus é um estado de espírito. Ok, então estado de espírito. Como que é estado de espírito? É um estado de leveza, de felicidade, de alegria, apesar do mundo de fora. Como é isso? Sabe quando às vezes a gente está num lugar que por fora é muito feio, muito duro, a condição é difícil, as pessoas às vezes estão brigando, mas a gente está em tanta paz interior que a gente se sente bem? Isso é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. O que é pobres em espírito? Os humildes de espírito. Então, quando nós formos humildes de espírito, a gente vai conseguir vivenciar esse reino dos céus de maneira plena na nossa vida. Você falando assim, eu queria dizer agora, que antes, a gente quando não conhece nada espiritual, é sério, né? É o sério mesmo. E quando a gente tem muita mágoa dos outros, a gente está num estado terrível. Porque a mágoa, ela adoece, ela dói, ela machuca. Né? Quando você consegue, às vezes eu digo para a menina, eu digo assim, olha, quando eu desencarnar, não se preocupe, porque eu vou bem felizinha, não estou levando mágoa de ninguém, tristeza de ninguém. Quer dizer, eu tenho paz no meu espírito, porque eu não... Já experimenta então um pouquinho do céu aqui então, mesmo. É isso que eu estou me dizendo. Já existe uma mudança dentro de mim, que às vezes eu sinto alguma coisa, algum sofrimento, pelo que um familiar passa, pelo que outro passa. Mas de mim mesmo, assim, porque eu fiz. Porque quando a gente faz o que é ruim mal do outro, a gente sofre mais do que o outro. E aí o inferno, conhece, né, gente? O que é o inferno? O inferno também é algo... É um estado de Exato. Quem não experimentou, às vezes, está num lugar que é lindo por fora, às vezes até numa praia belíssima, só que a gente está em um conflito tão grande, numa situação de tanto sofrimento interno, que tudo fica feio e nada fica aproveitável. Ou então quando você está num lugar que você não se sente bem, né? Nossa, assim, eu digo assim, vou dar um exemplo meio pouco, mas eu fui convidada para ir no congresso de missões, e só que eu participo de uma lista chamada Spirit Awards, para deficiente visual. E aí me convidaram para ir, eu pensei que era, eu estava iniciando na doutrina, fiquei toda empolgada, no congresso de Horizonte. Cheguei lá, não era espírita, era espiritualista. E me deu um mal-estar tão grande naquele congresso que eu não vim embora porque eu estava sozinha. Então, assim, nada a ver com o que eu acreditei nisso. Mas percebe que era o teu estado de espírito que influenciou para não ter sido tão boa a experiência. Porque muitas vezes, mesmo num lugar que não tem nada a ver às vezes com a gente, se a gente estiver em paz, a gente consegue captar eu o que nos entendi que eu interessa. aprendi. Eu entendi que foi muito bom ter, porque eu aprendi muita coisa lá. E agora voltando à nossa questão, ficou agora então um pouquinho mais claro? Começou a trabalhar. Não, tá bom. Vou estudar mais. Então, a gente ajuda um pouquinho. Porque a gente tem que ver que essa mensagem do Sermão da Montanha, ela foi preferida há mais de 2.000 anos atrás. Há uma sociedade dividida, onde tinha os humildes e os orgulhosos, ou seja, os simples e os poderosos. E muito pobre de... E Jesus, vendo essa situação totalmente assim, difícil de solucionar, aí ele veio com o Sermão da Montanha ali, que esclareceu tudo a seu tempo. E na mensagem de Jesus, segundo os pobres de espírito, são as pessoas humildes que têm a capacidade de entender a mensagem celestial. Na concepção de Jesus, esses eram os pobres de espírito, porque eles acreditavam em Deus, eles ouviam e praticavam e seguiam tudo. Então eles tinham essa facilidade de entender as coisas espirituais. Os poderosos daquela época, que são os orgulhosos, eles não precisavam porque eles já tinham tudo. Então os pobres de espírito são essas pessoas que tinham essa capacidade de entender e seguir.
Porque naquela época também a pobreza do trabalho era muito grande, né? Mas aí tem um detalhe, a gente tem que trazer aquela mensagem para o nosso dia de hoje. Tem dúvida? É porque assim, o que eu acho que causa mais estranheza é a palavra pobreza. Porque está o tempo todo assim, você tem que conquistar a humildade, você tem que adquirir a característica da humildade. Como é que você adquire uma coisa melhor, cresce e espiritualmente continua pobre? Pois é,